a gente, a gente vem falando aqui da Lei Magnitsky, vem falando do tarifaço do Trump, e, eu queria a gente tentar entender como é que essas duas coisas podem se relacionar, né, diretamente entre si. Então, a gente tem aqui a Lei Magnitsky, ela poderia ser talvez relacionada com o tarifaço, talvez como um- uma forma do Trump desviar a atenção daquilo que é do tarifaço. O Trump ele poderia estar tentando, muito provavelmente, ver se mitigar essas negociações, botar o foco em cima do Alexandre de Moraes. Qual é a sua avaliação, professora? Eu acredito, igual eu comentei um pouco rapidamente com o Arthur, de que você tem três motivos principais para tudo isso ter acontecido. E aí, por mais que queiram vender o tarifaço como sendo consequência do processo contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, eu acho que isso é, vamos lá, 30% da razão. Eu acho que o Trump se identifica com o Bolsonaro, sim, que ele teme que uma vez saindo do poder isso poderia acontecer com ele, acho que isso é verdade. Mas a gente vê por declarações do Trump que isso é bastante limitado. Vocês viram que ele falou. Ele sempre dá entrevista quando ele vai subir no Air Force One, né? Então perguntaram para ele do Bolsonaro, ele falou: Não, ele não é meu amigo, ele é só um cara que eu conheço. E aí o amor e a devoção que o Bolsonaro tem pelo Trump não é recíproca. O Trump vê ele mais como um aliado distante, assim, né? Mas no contexto global do movimento. E aí os outros 70% da razão pela qual as tarifas existem. Quebrando esses 70%, assim, uns 30%, vamos dizer, para deixar menor, é uma razão infundada de que ele acha que todos os países estão se aproveitando economicamente dos Estados Unidos. Enquanto para alguns realmente a balança comercial reflete que os americanos estão ali perdendo, os americanos compram mais do que vendem, né? Não era o caso brasileiro. A balança comercial brasileira é negativada em relação aos Estados Unidos. A gente compra muito mais dólares em dólar deles do que a gente vende. Assim, até porque a gente compra industrializado e vende commodity. E aí, o restante da razão, que eu acho que é a mais importante, é os BRICS. E aí, é uma coisa que a gente observou no primeiro mandato do Trump. A minha tese de doutorado, inclusive, é analisando justamente convergências entre o Trump e o Bolsonaro, mas mais nesse contexto de masculinidade. E aí, uma das coisas que no primeiro mandato, que é o meu recorte histórico, a gente sabia que acontecia, era que a Fox News ia lá e fazia um especial sobre o assunto X. E aí o Trump passava a manhã inteira tweetando sobre o assunto X. E aí, quando perceberam que era isso, que ele assistia aquele programa matutino, acho que era o Fox and Friends, e ele saía falando sobre isso, que você tinha às vezes até saída de política pública disso. Eu acho que ele acompanhou a cobertura noticiosa da cúpula dos BRICS aqui no Brasil e decidiu que era melhor tentar cortar o mal pela raiz. Então, mostrar para o Brasil, enquadrar o Brasil com essas tarifas, para o Brasil ver que ele vai ser punido se ele continuar com essas conversas de reorganização hegemônica do planeta, de criação de moeda única dos BRICS para substituir o dólar. E eu acho que essa é a principal razão. Acho que, na verdade, o ex-senador Marco Rubio, nosso secretário de Estado agora, ele queria realmente fazer ali uma pressão em cima do governo Lula por razões ideológicas, acho isso de verdade, mas ele só conseguiu convencer o Trump porque o Trump viu mais os BRICS como uma ameaça e ele pensou, vamos juntar todas essas coisas no mesmo lugar. Mas eu realmente acho que os BRICS é a razão principal, os BRICS e uma tentativa de recuperar as perdas americanas no comércio, que no caso do Brasil, de novo, são inexistentes, eles ganham mais no comércio do que eles perdem com a gente. Mas isso já é um problema de cálculo do primeiro escalão, do segundo escalão, né? Realmente de especialista técnico do governo, o Trump recebe as informações e age com base nelas. E, professora, agora também a gente tem essa questão da prisão domiciliar, né, do Jair Bolsonaro, Uhum. e, né, teve uma grande repercussão não somente aqui no Brasil, mas também nos Estados Unidos com Donald Trump. Ele já repudiou a prisão domiciliar. E nessa questão da prisão do Bolsonaro, como ainda nesse assunto, né, da gente ter relacionado Magnitsky com tarifaço,
a prisão do Bolsonaro, ela pode impactar de alguma forma o país nas negociações com os destarifácios? Pode ser algo que vai atrapalhar? Com certeza, eu acho que sim. Mas isso é uma coisa, não é exatamente um conceito das relações internacionais isso, mas quando você estuda o realismo nas relações internacionais, nas nossas teorias principais, num contexto como esse, por mais que, vamos supor que o governo brasileiro, a cúpula também discorde da prisão, fale assim, não, realmente foi um exagero, não pode ceder. Mesmo que você discorde das decisões do juiz, vai ter que manter. Agora que já fez, tem que ficar, e a resposta para os Estados Unidos é de que o Brasil é soberano em tomar suas decisões dentro do seu limite territorial estabelecido. E aí isso complica as coisas, porque o Brasil não pode ceder e os americanos também não podem ceder para não demonstrar fraqueza. Então, eles vão dobrar a aposta, isso eu acho que é quase certeza. Então, o que está previsto agora não é nem o aumento das tarifas, e aí eu comentei com o Arthur que eu acho que das tarifas que sobraram, algumas vão ser revistas nos próximos meses, quando começar a subir o preço da carne e do café lá. Acho que isso é quase certeza. Agora, eu prevejo mais punições, como a aplicação da Magnitsky de novo em cima da esposa do ministro Alexandre de Moraes, talvez em cima do presidente do Supremo, o ministro Barroso, talvez em cima do decano do Supremo, o ministro Gilmar Mendes, que são os três que estão ali mais sob visão dos Estados Unidos. Acho que isso é uma certeza e eu acho que todos os envolvidos deveriam se preparar para isso sair. Agora, eu acho também que depende um pouco da situação interna nos Estados Unidos. O governo Trump não é um governo muito sensível à pesquisa de opinião, mas a popularidade dele não está tão boa quanto se esperava que tivesse. E com a dificuldade que eles estão passando com a resistência dos preços em cair, né, e provavelmente os preços vão aumentar mais com as taxas, é capaz que a situação interna distraia ele o suficiente para que ele abandone o Brasil um pouco. E eu também comentei isso com o Arthur, eu acho que a gente tem que esperar, porque as coisas parecem que vão ter um efeito muito impressionante em cima do Brasil e pode ser que pouca coisa aconteça do que você está esperando. Agora, que com certeza a prisão vai fazer com que os Estados Unidos reajam de novo, isso vai. E aí o que é pior, né? Daqui a algumas semanas é o julgamento de fato do ex-presidente daquela cúpula do golpe, né, do primeiro nível que eles chamam. E pelas provas que foram apresentadas e pela postura da defesa, a gente consegue prever que ele deve ser condenado. E aí se esperava que ele fosse condenado à prisão domiciliar pela idade, pelos problemas de saúde que ele tem. Mas fontes confiáveis do Supremo indicam que os ministros não se veem mais concedendo prisão domiciliar e é provável que ele vá preso mesmo em regime fechado. E aí eu acho que isso pode fazer com que os Estados Unidos então venham com uma tática ainda mais pesada, talvez punam o presidente Lula ou em torno dele, sabe? Eu acho que pode vir uma coisa mais grave se o Trump não estiver distraído demais com a situação interna nesse período. Mas porque tem toda a questão Epstein também, acho que os americanos retalharem é quase uma certeza. É bom que você falou dessas medidas mais graves. A gente chegou a dar uma pincelada sobre a questão da soberania nacional, a gente falou um pouco, você citou a OMC. Eu queria saber se todo esse processo, assim, sobre todas essas respostas, essas medidas que os Estados Unidos estão tendo com relação ao Brasil, se houve algum tipo de violação, algum princípio da ONU, se as questões da OMC, se houve violação nesse quesito, e se no caso teve esse tipo de violação, qual seria a punição que deveria, em tese, ser aplicada para o agressor, ou talvez, não sei se agressor seria a palavra certa, mas para os Estados Unidos. Que teve violação do direito internacional, com certeza teve. Eu acho que qualquer país que levasse a controvérsia para a OMC, né, que é assim que a gente chama, ia ter base para vencer a controvérsia e os americanos, em tese, seriam obrigados a retroceder. Aí uma outra questão é se ele viola o direito internacional fazendo essa interferência dentro de um processo judiciário brasileiro. Com certeza também, se o Brasil quisesse levar para a CIJ, para a Corte Internacional de Justiça, o Brasil também ia ganhar. Agora ia ganhar o quê? Porque em vários momentos que os Estados Unidos foram confrontados, inclusive um dos casos mais famosos da Corte Internacional de Justiça foi justamente uma interferência americana dentro de outro país latino-americano. Os Estados Unidos interferiram dentro da Nicarágua nos anos 80,
para manter um regime mais ali aliado no poder e impedir, né, que um regime mais à esquerda vencesse. E a Nicarágua levou o caso para a corte, venceu, e aí o resultado foi que os americanos saíram da corte e falaram que não vão cumprir as decisões que eles não quiserem cumprir. Então você pode punir os americanos, você pode vencer casos contra eles, controvérsias no sistema de justiça internacional, você pode. Se isso vai ter algum efeito prático contra o país mais poderoso do mundo, é difícil. Você vê que não se consegue fazer cumprir mandato de segurança, mandato de prisão do TPI contra o Putin, por exemplo. Você não consegue fazer quase nada se o Estado não tiver, falando em termos bem crus mesmo, não tiver com vontade de cumprir. Então, o Brasil pode ter lá o mérito moral de estar certo, de estar sendo sua soberania atacada, mas os Estados Unidos podem muito bem não ser punidos ou enfrentar consequência nenhuma com isso. E é uma realidade que a gente tem que enfrentar. Então, tem que enfrentar pensando que a saída nunca vai ser reclamar para o árbitro, vai ter que ser você também dar um carrinho no outro jogador se for necessário. Só voltando um pouquinho na lei Magnitsky, você citou que é uma lei nacional, uma lei dos Estados Unidos que pode ser aplicada para outros países, e nisso já há uma certa contradição e você põe meio que em dúvida sobre a imparcialidade e sobre a questão dos interesses por trás, certo? E aí, eu sei que essa pode parecer uma pergunta tão simples de responder, mas então, se houve tais violações, por que os Estados Unidos, nesse caso, ele pode acabar saindo impune para todos os efeitos? E eu queria só adicionar uma coisa nisso que o Arthur falou, que exatamente isso de explicar, dentro do que diz a lei, realmente existe essa justificativa para aplicação a morais, e como você disse antes, que uma possível punição à esposa do Alexandre de Moraes, uma punição a Gilmar Mendes, aos outros que você citou, elas também se justificariam dentro do que a lei nos Estados Unidos diz? Até porque são terceiros? Não se justificariam. Que eu tinha comentado com o Arthur antes, inclusive o próprio criador da lei acha que a aplicação dela aqui não é uma aplicação jurídica válida. Inclusive, porém, que foi o que eu tinha comentado antes, a lei em si ela já traz um problema. Eu sou muito purista do conceito de soberania, então acho que respeitar a soberania dos países às vezes significa, inclusive, engolir algumas pílulas amargas, que nem, por exemplo, não invadir a Venezuela para derrubar o Maduro, mesmo com todo o mal que ele faz, ou coisas do tipo. E aí, a Magnitsky foi criada no governo Obama num contexto de punir corruptos e violadores de direitos humanos e pessoas que associam as duas coisas, mas isso seria principalmente no governo russo e para alguns ditadores como Bashar al-Assad. E aí, por mais que a gente possa ter discordâncias com o Supremo Tribunal Federal, coisa que é normal você ter, e que você acha que às vezes realmente o ministro Alexandre de Moraes ele exagera no punitivismo, é uma opinião corrente, inclusive no meio jurídico, que algumas das decisões dele você pode discordar, sim, tem o direito de fazer e tudo. Por mais que você ache isso, ele não está no nível do Putin ou dos barões russos ou do Bashar al-Assad, ou nenhum dos outros ministros estão, na verdade. E por isso a aplicação da lei não caberia aqui. E se você for pensar mesmo em princípios das relações internacionais, que direito tem os americanos de aprovar uma lei domesticamente, então dentro do Congresso americano, e ela aplicá-la contra cidadãos de outros países? Se tivesse sido uma resolução passada em fórum multilateral, Conselho de Segurança, Assembleia Geral, alguma coisa assim, ok, tem legitimidade porque os países todos participantes aprovaram isso, então eles todos aceitaram participar. Agora se aprovou uma lei pelos seus deputados e congressistas para aplicar contra cidadãos de outro lugar. E aí tem isso, né? Então, se a lei ela tem mérito, e se ela tem mérito em si, se ela tem mérito nesse caso. As duas coisas eu acho complicado de afirmar. E a maioria dos juristas internacionais também acha que a aplicação dela aqui não é nem que é um exagero, é uma aplicação puramente ideológica. E vem para o terceiro elemento, que é o fato de que você, então, abre agora o espaço para que outras pessoas que foram punidas com essa lei, pessoas que todo mundo concorda que realmente são vilões, assim,
vão poder argumentar a mesma coisa. Essa punição que eu não recebi porque eu usei arma química contra a criança, eu recebi porque foi uma aplicação ideológica do governo americano que discorda de mim politicamente. E aí isso enfraquece a confiança de forma generalizada, faz com que todo mundo, então, sinta que suas ações não podem ser punidas de nenhuma forma. Aí é uma situação realmente mais complicada. Podemos garantir que essa lei vai ter efeitos também, porque contra os russos ela tem efeitos muito baixos. Os russos continuam vivendo, os mais ricos, do jeito como viviam antes. Nem as sanções econômicas funcionaram muito bem contra a Rússia. Então, enquanto tiver meios também de você escapar da aplicação da lei, a força dela é muito mais disso, de mostrar que os americanos estão tentando interferir no seu país. E você, inclusive, acha que esse seria o momento do Brasil procurar novas alianças, né, ainda mais com o BRICS, mas até fora do BRICS, para soluções, né, desses produtos que, se eu não me engano, 44% dos produtos foram isentos, né, das tarifas do Trump. E só que esses outros produtos que não tiveram essa mesma sorte, eles vão precisar de um novo fornecedor, né? O café, a carne bovina. Então, seria esse momento, né, do Brasil agir diplomaticamente com outros países, formar parcerias para esses produtos? Até porque uma declaração recente do Lula que saiu é que a preocupação dele vai ser com o pequeno produtor, né? E aí eu queria saber o que ele poderia fazer, o governo, de uma forma geral, para tentar, de certa forma, proteger essas pessoas diante desse embate. Uhum. Eu falei que o governo brasileiro não tinha se preparado 100%, isso é em termos, verdade em termos, porque o governo não preparou uma ação específica, né, considerando as tarifas de 50%, mas como esse clima já estava no ar, assim, o governo brasileiro foi atrás de diversificar suas parcerias comerciais. E se vocês lembrarem, no começo do ano, teve aquela viagem do Lula para o Japão e para outros países da Ásia, e o Brasil voltou com um monte de acordo comercial de lá, e eu acho que isso já era no sentido de diversificar as possibilidades de exportação brasileiras, né? Ainda não vai preencher o buraco que os americanos vão deixar, mas, por exemplo, conseguir a liberação da exportação de carne para o Japão já seria uma conquista enorme. Inclusive, saiu uma nota que isso provavelmente já está quase acontecendo e já está causando ali um ciúme, porque o governo estaria tentando liberar, ia conseguir a liberação da exportação da carne produzida no sul do país, né, e não no centro-oeste. Mas já seria um jeito, assim. E a China também já tinha falado que poderia aumentar a importação da carne brasileira. Então, acho que sim, o Brasil diversifica suas parcerias nesse sentido, e esse seria o caminho mesmo, porque, igual eu falei, mesmo que o próprio Lula falasse assim, esse Alexandre de Moraes realmente é um maluco e eu preciso evitar, eu discordo completamente do que ele fez, ele não pode manifestar isso publicamente, porque isso tornaria o Brasil muito mais vulnerável diante de uma pressão externa, e isso, enquanto país soberano nenhum pode fazer. Tem que manter essa fronte unida sempre. Então, a saída era, sim, fazer essas novas parcerias como um jeito de suavizar mais o impacto. Só que o impacto já não é tão grande quanto se esperava, né? Porque as exportações que realmente fariam mal para os americanos suspender, que nem minério, petróleo bruto, elas foram mantidas com as taxas anteriores, né? Peças de aviação, a Embraer conseguiu fazer um lobby bem direto assim ao governo americano. E aí tem uma outra coisa, dos produtos que ficaram, eles são de consumo interno também. Então, um exemplo, o petróleo bruto estava na lista das taxas de 50%. E os produtores brasileiros estavam desesperados porque o Brasil não consegue refinar esse petróleo. Então, o petróleo eu não sei se o petróleo estraga, mas ele não ia para lugar nenhum, porque o Brasil precisa vender ele para ele ser refinado e o Brasil comprar de volta, né? Coisa assim. Então, não tinha jeito. E aí ele foi retirado, né, da lista de taxas depois, vai ficar tudo como estava antes. A outra questão, porém, é que dos produtos que ficaram nas taxas, que nem café e carne, o mercado interno até consegue suprir em parte a demanda. Então, os produtores vão ter perdas, claro, vão ter menos lucro esse ano, mas não vai ser uma coisa que vai deixar todo mundo assim inviabilizar completamente a produção. E aí eu acho que isso é importante. Então, carne e café podem ser revertidos para o mercado interno, frutas e pescados também podem.
E aí isso eu acho que equilibra um pouco mais o jogo para o Brasil. É bom que você citou a questão da soberania, porque você falou dessa questão diplomática que ninguém pode meio que dar um passo para trás, porque você vai meio que mostrar a fragilidade, você vai meio que mostrar uma submissão, que não é isso que nenhum governo pode fazer, mesmo que na situação que está. Então, você falou do Lula, que ele não, mesmo que ele discorde, ele não pode manifestar isso publicamente. Mas, afinal, no caso desse embate, dessa batalha, assim, que dá para se dizer, o primeiro país a ceder, na sua visão, teria consequências futuras para futuras relações diplomáticas e econômicas, no sentido de, pô, esse país aqui, ele cedeu nessa disputa, ele não é tão forte, eu posso tentar passar por cima. Você consegue enxergar isso? Eu consigo. Mas eu acho que é difícil que os americanos aprendam essa lição. Eles vão dizer que aconteceu qualquer coisa, né? Dessa vez e deixar para lá. Agora, para o Brasil, essa seria a consequência. Seria os americanos e talvez até outros países falarem: ah, então dá para a gente pressionar o Brasil desse jeito e daquele. E aí nunca mais a gente ia ter paz, assim, ia ser todo mundo jogando mais duro e exigindo coisas que nós não podemos dar. Então é melhor para o Brasil manter sua posição, por mais doloroso que seja para todos nós, né, inclusive, por mais que para alguns autores brasileiros vai ser difícil engolir, né, isso de não, nós estamos com morais e por dentro a pessoa está morrendo de desgosto, é a única saída. Não, na nossa posição a gente não pode ousar demonstrar essa fraqueza. Acaba que no final das contas... Pode falar. Não, você primeiro. E nessa questão a gente está vendo aqui, então, já, né? Então, Trump, ele deu uma tarifa de 50% ao Brasil, que já é bem mais que o dobro do tarifaço mundial que ele anunciou, que variava entre 15% a 20%, né? Então, a gente tem aqui mais que o dobro de tarifas impostas ao Brasil. Nós temos a Lei Magnitsky, ao Alexandre de Moraes, nós temos na carta dele das tarifas essa indicação da caça às bruxas que ocorre com Bolsonaro, todo esse caso da prisão, da investigação do ex-presidente Jair Bolsonaro vem sendo de certa forma, um grande motivo dele, uma grande motivação dele, para ele continuar forte nessas tarifas. Então, a gente está percebendo que várias coincidências aqui que o Donald Trump ele está visando, ele está com os olhos no Brasil. Então, que interesse é esse que ele tem com o Brasil? O que ele está visando com tudo isso, todo esse protagonismo que ele está dando para o Brasil no noticiário mundial? Eu acho que da parte do Trump especificamente não é um interesse tão grande assim. Ele, inclusive, acha até hoje que o S de BRICS é de Espanha, né? Spain, ele não sabe que é South Africa. Eu acho que ele pessoalmente não vê o Brasil com tanta relevância, não conhece muito. Acho que quem realmente está por trás disso tudo é o Marco Rubio, né? E o lobby brasileiro contra o governo brasileiro lá, o Marco Rubio, secretário de Estado. E eu acho que é isso. Eu acho que o Trump, assim, se pedir para apontar no mapa, talvez ele tenha uma leve noção de onde fica o Brasil, mas nada muito grave. É por isso que eu acho também que quando o Lula e o Trump finalmente se encontrarem ou conversarem e for nas condições corretas, você nem vai ver o antagonismo muito grande da parte do Trump. Ele não vai estar assim, não, meu inimigo, e vai enquadrar. Então, eu acho que capaz que saia ali uma amizade inesperada. E isso revela para mim o fato de que para o Trump não é nada demais, assim. E esses 50% são muito mais, eu acho, essa combinação de BRICS e ele se vê um pouco num Bolsonaro que saiu do poder do que qualquer outra coisa. Eu não acho nem que é um amor muito específico. Aí tem essa questão dos outros países também, né? De que a União Europeia fez um acordo, o Japão fez um acordo. No caso da União Europeia, quando a Ursula von der Leyen, que é a líder da União Europeia, né? Não lembro se ele chama de presidente, ela voltou para lá, ela voltou embaixo de tiro, assim. Ninguém achou o acordo bom, porque nesse acordo a União Europeia cedeu em tudo, não ganhou nada,
e aí vai ter que fazer um monte de investimento bilionário nos Estados Unidos, ninguém entendeu muito bem. E isso justamente porque a União Europeia não tinha espaço para negociar, considerando a guerra da Ucrânia e o fato de que eles precisam que os americanos continuem ali marcando posição. E aí o Japão também foi muito usado como exemplo. O caso do Japão também, os japoneses não tinham entendido que eles tinham feito um acordo com os Estados Unidos. Então lá no Japão a repercussão foi de, nossa, o Japão fechou um acordo e ninguém lembrava muito bem que tinha fechado um acordo nesses termos, assim. E aí um outro terceiro caso da Coreia do Sul, fechou um acordo. A Coreia do Sul não está passando por uma fase econômica muito boa. E nesse acordo eles comprometeram a fazer, sei lá, 350 bilhões de investimentos nos Estados Unidos, sabe? Sem ter dinheiro para isso. Então não foram acordos, não foram negociações, foram países que precisam dos Estados Unidos abaixando a cabeça e cedendo. E aí muita gente usou isso para comparar com o Brasil. Porque o Brasil não quis negociar, porque se tivesse negociado tinha feito um acordo. Mas que acordo teria sido feito, sabe? Ia ser o Brasil dando tudo e não recebendo nada em troca. E eu acho que a gente acabou saindo melhor do que esses países, do que a União Europeia, com o nosso não acordo. Porque um monte de produto brasileiro foi tirado ali, né, das taxas. Certo. Quer continuar, Caio? Eu acho, então, assim, na sua avaliação geral, em que perspectiva o Brasil está? Comercialmente, numa questão econômica, numa questão diplomática, com a prisão do Bolsonaro, uma questão interna também? Qual perspectiva você deixa para o Brasil a partir desses acontecimentos com Trump, com Bolsonaro, com tarifaço, Lei Magnitsky? Ainda mais agora que o Brasil está numa posição de destaque, né? Porque de todos os países que estão sendo taxados pelo governo Trump, pelos Estados Unidos, o Brasil aparenta ser o único que se mostra ser mais irredutível quanto às medidas. O Brasil sai maior nessa crise, então o Brasil sai num contexto de outros países olharem e admirarem, só que isso não significa que a situação é fácil, a situação é realmente assim muito, muito difícil. Você é um país que é vendedor, então o Brasil se sustenta vendendo seus produtos, você recebe uma taxação desse tamanho. É uma tragédia econômica, sim. A gente só vai ver os efeitos, claro, daqui a alguns meses, mas é uma situação internacional difícil quando você vira antagonista de uma das maiores potências do mundo. O que pode melhorar um pouco a perspectiva do Brasil é a China fazer algo, né? Então a China realmente comparecer, que eles soltaram várias declarações essa semana, Brasil, nós estamos juntos, Brasil, nós vamos trabalhar juntos, aí tem que trabalhar junto mesmo, tem que vir comprar os produtos e fazer os investimentos que vão sobrar. E aí depende um pouco disso, o Brasil se sair bem. Aí internamente, eu acho que já é um contexto diferente. A oposição no Brasil via levemente amortecida, né? E aí, com o anúncio do tarifaço da Magnitsky, a oposição achou que agora tinha uma lifeline, então que ia conseguir fazer pressão aqui dentro para ser vista lá fora e aí ter algum tipo de fôlego de negociação. Mas não sei se está funcionando muito bem. Assim, é claro que a sombra de uma Magnitsky geral está fazendo, inclusive, com que os veículos de mídia sintam um pouco mais de medo de voltar, de mostrar algum tipo de apoio inequívoco, sabe, ao Moraes. Então está todo mundo meio que voltando atrás editorialmente. Tá o governo brasileiro mantendo silêncio absoluto sobre a prisão, para não parecer que está trabalhando junto com o judiciário. Mas aí internamente eu acho que é todo um outro caso, que não tem. É você achar que o Trump está com você até o final e ele claramente é uma pessoa que faz o que ele precisa para ele mesmo. Assim. Se no momento aparecer uma proposta melhor, o governo brasileiro falar assim: olha, a gente vai deixar vocês explorarem as terras raras aqui, que foi uma demanda dos americanos solta no ar, a gente compartilha com vocês essa exploração e vocês param com essa história toda. Muito provável que eles parem com essa história toda. E aí a oposição aqui perde esse cavalo branco que vinha salvar. Mas aí todas essas são hipóteses. No momento atual, a gente está tendo só uma reação interna da oposição a uma decisão judicial com a que eles discordam. É isso também a gente tem que ver como as instituições brasileiras respondem primeiro. Eu acho que também, se haveria punição, se haverá uma punição contra
o ministro Alexandre de Moraes de novo, a esposa dele ou outros ministros, talvez ela já tivesse saído, né? Porque a prisão do Jair Bolsonaro foi anunciada na segunda-feira, às 6 da tarde, um pouquinho depois, e até agora a gente só teve as ameaças. Então pode ser que até o governo americano esteja estudando se vale a pena no momento. Eu acho que o momento, então, para definir uma palavra de incerteza. Ninguém sabe exatamente o que vai acontecer. Só o que pode acontecer, né? E se tratando dessa relação com o Brasil e sobre a oposição, você acha que esse tratamento dos Estados Unidos, essa forma de tentar elevar, de reacender essa chama da oposição do Brasil, é uma forma de tentar sujar ainda mais a imagem do Lula e dos ministros para, quem sabe, eleger um próximo candidato e assim voltar àquela posição antiga do Jair Bolsonaro de uma certa submissão ao Trump? Você acha Com que certeza. há esse movimento, há essa intenção por trás? Com certeza tem, mas talvez mais da oposição aqui no Brasil do que dos Estados Unidos em si. Eu acho sim que no ano que vem os Estados Unidos vão tentar fazer algo, sabe? Para ajudar que eles tenham o resultado preferido deles. Mas eu acho que não vai ser Jair Bolsonaro. Todos os nossos contatos do CEUB no TSE falam que é muito difícil que a inelegibilidade dele seja revista por qualquer razão. Então, qualquer que seja o candidato, Tarcísio, Zema, Caiado, Eduardo Leite, qualquer um desses, né, da centro-direita até a extrema-direita, eu não acho que eles têm uma boa chance contra uma pessoa tão famosa no Brasil quanto o Lula. Ponto 1. Aí isso vai fazer com que os americanos, se quiserem intervir, tenham que intervir mais, sabe? Diretamente. E eu acho que isso pode ser muito difícil para eles de fazer. Então vai ter que ser um negócio bem por baixo dos panos, e pode ser que, se for por baixo dos panos, não tenha efeito. A oposição também, eu acho que depois da repercussão negativa que teve, deles levantando a bandeira americana no Congresso, comemorando as tarifas, eles abaixaram um pouco o tom nesse sentido, para eles não ficarem com a marca de que venderam o Brasil, que assim, a popularidade do Lula nem cresceu muito com essa história toda, igual o governo achava que ia crescer, né? Eu também achei que era assim, uma ilusão da parte deles. Mas a da oposição também, a popularidade da oposição sofreu, porque o povo olhou assim, vocês estão fazendo isso com o Brasil, não estou comprando. Aí está todo mundo nisso. Me distancio das ações, principalmente do Eduardo Bolsonaro lá fora, mas eu não posso me distanciar de Jair Bolsonaro. Eu acho que a oposição está fazendo esse barulho todo também muito para ganhar tempo, sabe? E ver se consegue pelo menos algum resultado aqui, que seria a pautação da anistia no Congresso. O que eu não acho também que vai sair, porque eles estão fazendo isso de um jeito que relações internacionais, ela não... A gente faz relações internacionais para explicar a relação entre os países, mas ela tem uma origem no realismo político da ciência política. E aí a gente sabe, por Maquiavel e tudo, que numa negociação você tem que equilibrar medo e amor. E a oposição está indo 100% para o medo, né? Está ameaçando os presidentes da Câmara e do Senado, e eu acho que isso não vai ter um bom resultado. Você tinha que também ali entregar alguma coisa. Você não negocia, aliás, não é negociação se você fala assim, ou pauta a anistia e qual era outra coisa que eles queriam? Ou pauta a anistia e o impeachment do Moraes, ou a gente vai tocar fogo no país. Isso não é negociação. Que assim, ou você faz o que eu quero, ou eu destruo o país. Você tem que dizer, se pautar a anistia, a gente esquece o impeachment do Moraes. Ou então, se passar o impeachment do Moraes, a gente esquece a anistia. Você tem que ceder alguma coisa na hora de negociar, né? E essa semana a postura da oposição não era essa também. Então, é outra coisa que eu acho que só esperando. Não, por enquanto, a gente não sabe as consequências de nada. Certo. Então, de uma maneira geral, só para a gente encerrar esse assunto da questão do embate do Brasil sobre a postura do Brasil, o Brasil, obviamente, não tem tanto poder quanto os Estados Unidos, de uma maneira geral e histórica. Então, a sua solução, a solução que você enxerga nesse momento é que o Brasil ele não pode se submeter ao que os Estados Unidos querem, mas ele não pode fazer isso sozinho também. Ele precisa de ajuda. Sim. Que é uma situação horrível de você estar, né?
assim, depender dos outros é horrível, mas também a posição que o Brasil mesmo se colocou historicamente, se tornando um vendedor de commodities. Se tivesse feito uma industrialização mais avançada, se tivesse diversificado as parcerias comerciais antes, talvez não tivesse nessa situação, mas agora que está é isso, não pode ceder, mas também não vai conseguir fazer sozinho. E aí depende dos nossos supostos aliados intervirem em nosso benefício, né? Comprarem mais, liberar o acordo Mercosul-União Europeia, por exemplo. É um momento de agilizar quaisquer projetos que você tem internacionais, BRICS, a questão do Mercosul, qualquer acordo que você possa melhorar a curto e médio prazo a economia e a questão diplomática do Brasil lá fora, o momento é agora. Então, acho que nesse momento é meio que uma forma do Brasil olhar para os outros países como, seguinte, a gente tem um rival, um inimigo maior do que qualquer coisa. Nossas diferenças são muito menores do que a gente está enfrentando agora. Então, acho que você consegue chegar aqui com relação a outros países que o Brasil tem tido uma relação um pouco mais, não vou dizer endurecida, mas não tem sido tão simples. Você acha que o Brasil ele vai começar, a exemplo do que aconteceu com a Rússia, começar a agilizar esse processo de parceria? E também para trazer alguns dados aqui, que a China já abriu as portas para receber o café brasileiro, né? Eles, inclusive, já liberaram 183 exportações, né, da bebida, e também o Ministério, o MDIC, eles trouxeram dado que a carne bovina, né, pelo menos esses dois aqui, por exemplo, a carne bovina, o México passou os Estados Unidos como o segundo maior exportador de carne bovina para o país. Então, isso também já é uma perspectiva do Brasil dando esse passo à frente, né, contra essas medidas, né, do tarifaço do Trump. Sim. Outra coisa que era importante ter falado no começo, né? Os Estados Unidos, eles não representam uma fatia tão grande assim das exportações brasileiras. Se eu não me engano, assim, não é que é irrelevante, mas que é menor do que as pessoas imaginam. Então, você tem a Argentina e a China, como, por exemplo, grandes compradoras, o México, a União Europeia, isso faz diferença no final das contas. Você acaba tendo ali uma lifeline. Porém, assim, né? A China falou que vai comprar, depois que comprar a gente vê. Também faz falta, às vezes, eu acho, para o Brasil uma atitude mais cética, assim. Vocês lembram, uns meses atrás, que o Lula voltou da China e aí os jornais todos reportando que a China falou que ia fazer imensos investimentos no Brasil, ia rasgar o Brasil com ferrovias. Aí, na época, todo mundo muito animado, eu falei, calma, porque na hora que começar a construção e a gente vê o dinheiro aparecendo, a gente fala, né, que aconteceu, porque até lá pode ser só promessa. Sim, com certeza, até porque no momento nesse momento em que o Brasil entra para o último ano de mandato do Lula, acho que até a própria China pode ter esse pé atrás, esse ceticismo de saber se essas promessas elas valem a pena você fincar o pé e falar, não, a gente vai fazer mesmo independente do que aconteça daqui para frente com o Brasil, né? Já que daqui a um ano pode mudar tudo. Mas é uma boa reflexão, porque pode ser que faça com que eles também acelerem os investimentos, né? Falar assim, para a gente garantir que um aliado nosso continue na presidência, vamos fazer esses investimentos agora para ver se o resultado já aparece. Aí pode ser que aconteça isso também. Mas eu concordo, ano que vem é ano eleitoral, tudo pode mudar. Sim, é a questão são escolhas, né? É aquela questão no cenário de incerteza, alguns riscos terão que ser tomados de um lado ou de outro. Isso. Enfim, tem mais alguma coisa para adicionar, Caio? Eu acho que a gente conseguiu contornar bem todos os assuntos que a gente tinha para falar. Então, professora, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente, por esclarecer, né, tudo isso, e você está sempre bem-vinda para poder vir aqui e falar com a gente também. Isso, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, pelo seu tempo que você reservou para falar com a gente. A gente falou de muitos assuntos, eu sei que é um assunto que a gente poderia falar por horas e horas, ainda mais porque é um assunto que a cada hora a gente sabe que pode surgir alguma notícia nova, que pode mudar tudo.
mas mesmo assim, muito obrigado, você esclareceu muitos pontos, e é isso, muito obrigado. Não, gente, obrigada pelo convite, e precisando, Hel está sempre aí disponível, seja eu ou outros professores para ajudar vocês. Certinho, Muito muito obrigado. obrigado. Bom dia, boa tarde. Tchau, gente. Tchau. Tchau.